Bem-vindos, alunos do sexto ano, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton, essa é a aula número 66 de História. Nessa aula, nós vamos ver as características do processo de formação da Roma Antiga, vamos compreender as transformações políticas, sociais, econômicas e culturais no período pré-monárquico e compreender as influências romanas nas sociedades atuais. Antes de mais nada, não se esqueça. Faça a sua atividade, poste no Classroom, porque ela também conta a sua presença. E se você está assistindo pela TV, leve na escola a sua atividade, põe o nome, número, a turma direitinho para os professores poderem corrigir, dar a sua nota e confirmar a sua presença. Muito bem. Na aula passada, nós vimos a Grécia Antiga. Nas 3 últimas aulas, nós estudamos a mitologia grega, estudamos os deuses e heróis, vimos a diferença entre a religião cívica e a religião pessoal, a religião privada, doméstica dos gregos, e analisamos também aspectos dos Jogos Olímpicos, que têm características de educação física, tem as características militares pela formação para a guerra, tem características sociais, era um elemento importante da cultura de cada cidade-estado, e também as características religiosas. Por isso nós inserimos os Jogos Olímpicos aqui, porque são jogos feitos em homenagem a Zeus. E é com isso que nós iniciamos nessa primeira atividade, a aula de hoje. A religião era, para os antigos gregos, uma parte de sua vida cotidiana, um aspecto de sua vida privada e de sua cidadania. Você vai responder: qual a relação entre a religião e os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga? E nós logo voltamos com a resposta.
Ok, queridos, vamos fazer a correção? Então, a relação entre religião e os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga está em que os Jogos Olímpicos eram uma celebração de natureza também religiosa, realizada em honra ao deus Zeus. Ok, nesta aula nós vamos estudar aí aspectos iniciais, uma introdução da civilização romana, que se desenvolve primeiro numa monarquia como forma de governo, depois numa república em que o Senado vai ser muito importante e por fim no império, é claro, os imperadores vão ser a linha mestra do estudo da vida política, da liderança política. Por enquanto nós só vamos ver as questões fundamentais. Vamos começar com a geografia. A região onde se desenvolve a civilização romana chama-se Península Itálica. Nesse mapinha aqui, você tem a região da Península Itálica, que parece uma botinha, parece uma botinha aqui, dentro do mar Mediterrâneo. Ó. Este aqui é o Mediterrâneo. Tem uma entrada, que é o Estreito de Gibraltar, onde está aqui Portugal e a Espanha, chamada Península Ibérica, ok? Bom, a Península Itálica a gente reconhece logo pela bota, parece que está chutando a ilha da Sicília. Bem aqui. No meio da península, no sentido mais ou menos norte-sul, tem os montes Apeninos e ao norte os Alpes, os famosos Alpes. É uma região, então, razoavelmente rochosa. A Península Itálica está numa região de união entre duas placas tectônicas, a placa euroasiática e a placa africana. Por isso, a quantidade de terremotos é bastante grande e de vez em quando a gente vê ali notícias de grandes terremotos e muita destruição. Ali também está o vulcão Vesúvio, que com a destruição de Pompeia, Herculano, algumas vilas menores, acabou preservando de maneira trágica muito do patrimônio histórico dos romanos. Nessa próxima imagem, você tem um mapa, aí um pouco numa escala um pouquinho maior, mostrando a península e em vermelho o professor marcou aquilo que são colônias gregas. Aqui nós já estamos entre o século VII e o século IV a.C., uma época forte de colonização dos gregos. E em amarelo, colônias fenícias, que também tiveram uma presença marcante na região. Ok? Veja, toda a península está salpicada por colônias de povos que não eram originários dali. Vejam o seguinte. Os gregos têm uma ligação com a Península Itálica que já é bastante antiga e nós estudamos quando falamos das diásporas gregas. Foi o professor Roberto que tratou isso com vocês numa aula anterior, As diásporas são aquelas fugas por razão das invasões dos dórios, principalmente, ou falta de terras dentro da Grécia. Então, muitas pessoas migraram para várias regiões e também para cá, para a Península Itálica, que os gregos chamavam de Magna Grécia. Veja que na origem do que a gente vai chamar de povo romano está também uma presença forte dos gregos, uma presença forte dos fenícios, além daqueles povos que são chamados de autóctones, os povos que já viviam ali, os latinos, os sabinos e alguns invasores, como os etruscos. Acontece dessa maneira. Assim como nós, brasileiros, somos o resultado histórico da composição de muitas culturas, de muitos povos, resultado de invasões e de conquistas, temos muito ainda dos povos que também eram autóctones, Os povos indígenas que viviam aqui. A cultura não foi totalmente destruída, está presente no nosso Paraná, principalmente, que é um nome indígena, Outros povos passaram por processos semelhantes, de várias ocupações, de várias etnias, de conquistas, de sobrevivências e de resistências culturais. O povo romano pode ser reconstituído também por um processo semelhante, de permanências de alguns elementos já da região e de mudanças trazidas por elementos de fora. Entre esses elementos aqui no mapa, os gregos e os fenícios, ok? Vamos adiante, você tem aí o mito fundador de Roma, a partir da lenda de Rômulo e Remo. Bom, Rômulo e Remo, esses dois irmãos, têm uma origem mitológica. Não estamos falando aqui de fontes históricas, estamos falando das fontes originárias, daquelas histórias em tempos imemoriais que davam para um povo a sua coesão como sociedade. O mito de Rômulo e Remo
começa com a fuga do herói Enéas, lá da guerra de Troia. Enéas era um troiano, ele filho de uma deusa, de Vênus. Está aqui o Enéas, ó, e o professor representou a mãe Vênus aqui logo acima. Esses povos, quando se constituíam, tinham como esse mito originário sempre um elemento sobrenatural, sempre um elemento transcendente para dizer que eles não são originários de pouca coisa, né? Não são originários de povos escravos, eles não são fruto de conquistas feitas a partir do ponto de vista só militar e econômico, não. Eles têm uma origem divina. Já Enéas, filho de Vênus, que os gregos chamavam de Afrodite, né? Manifestava, assim, uma origem sagrada para o povo romano. Bem, Enéas foge da guerra de Troia, se estabelece na Península Itálica. O elemento histórico por trás do mito está na colonização grega da própria Magna Grécia, né? Como o professor já comentou, o mito resgata esse aspecto que nós temos como verificar historicamente. Lá, na Península Itálica, ele teve muitos descendentes. O professor coloca, entre parênteses, essas reticências para indicar que se passaram muitas gerações. Bem, entre os descendentes está Numitor e o seu irmão Amúlio. Aqui começa a história a ficar interessante. Numitor tinha uma filha chamada Rhea Sílvia. Seu irmão Amúlio, querendo ser rei no lugar dele, na cidade de Alba Longa, prende Numitor e transforma a filha, Rhea Sílvia, em uma vestal. A vestal era uma sacerdotisa. Não podia ter filhos. Ela permanecia virgem, guardava sua pureza, portanto não teria filhos. Essa era a ideia de Amúlio. Eliminar toda a possibilidade de descendentes do irmão para que ninguém reivindicasse o trono de volta. Lembre-se, ele usurpou o trono do próprio irmão. O trono não era dele. Amúlio fica rei bem tranquilo. Acontece que Rhea Sílvia, lá em seu exílio, engravida do deus Marte. Marte nós já conhecemos com o nome de Ares, o deus da guerra, quando estudamos a Grécia. Ares, bastante famoso, marca aqui de novo a sua presença, quando tem com Rhea Sílvia os gêmeos Rômulo e Remo. Lembre-se então, um deus, Marte aqui para os romanos, que tem filhos com uma mortal, gera, portanto, heróis ou semideuses. Na história dos romanos, então, você tem lá nas origens em Enéas, uma origem divina. Enéas era filho de Vênus. Na origem mais próxima, você tem dois heróis, Rômulo e Remo, porque são filhos de uma mortal com uma divindade. Muito bem, quando Amúlio fica sabendo da gravidez e de que nasceram os dois meninos, com medo de perder o trono, manda jogar os meninos no rio Tibre. Eles, miraculosamente, são salvos das águas e criados por uma loba que os amamenta. Até a vida adulta, eles são criados como filhos de um casal de camponês que os encontrou. Ao saber de sua origem, eles destronam o tio-avô, Amúlio, devolvem o poder para o avô, o legítimo rei, Numitor, que em troca lhes permite fundar a cidade de Roma. É assim que acontece a fundação de Roma em suas origens mitológicas. Mas também há um fratricídio. Fratricídio é quando um irmão tira a vida do outro. Nós já vimos isso quando estudamos os Hebreus, né? Um irmão tirando a vida do outro. Logo vamos fazer uma atividade sobre isso, mas por enquanto entenda assim. Rômulo e Remo se desentenderam e Remo acaba sendo morto e enterrado pelo irmão. E Rômulo, assim, com a cidade fundada, torna-se o primeiro rei de Roma, ok? Então, aqui no finalzinho da nossa imagem, você tem lá Rhea Sílvia e o deus Marte, que tiveram como filhos os gêmeos Rômulo e Remo. E nessa imagem, de um vaso grego antigo, você tem uma representação de Enéas, aquele primeiro fundador, né, que fugiu de Troia, sendo representado aqui levando a espada da cidade, né, para a Península Itálica. A sugestão de leitura que o professor dá, da Ilíada de Homero e da Eneida de Virgílio. São dois grandes poemas, são duas epopeias, e elas já são muito úteis, né? Antes de ver filmes, antes de assistir desenhos sobre isso, leia os livros. Os livros têm uma riqueza gigantesca e você não vai perder a imaginação para as imagens que um diretor escolheu.
Escolha as imagens por conta própria, leia primeiro o livro, você vai imaginar os personagens conforme a sua própria cabeça. Depois veja os filmes. Mas aqui veja assim, ó, a Eneida de Virgílio é um poema romano, já a Ilíada de Homero é um poema grego. Então, novamente aqui, você tem um personagem, o Enéas, que aparece em duas mitologias, na grega e na romana, como um sinal da complexidade dessa cultura romana que está nascendo, como o professor comentou, né? Não é uma nação pura que nasce de uma única etnia, mas ela é o resultado da confluência de muitos povos, de muitas culturas. Na primeira atividade, nós analisamos essa questão. Veja lá. De acordo com a mitologia romana, Roma foi fundada por volta do ano 753 sobre o Monte Palatino. Oficializou-se o dia 21 de abril como data de fundação. Sobre a versão mitológica da origem de Roma, é correto afirmar: A. 2 irmãos gêmeos fundaram a cidade, Rômulo e Remo. B. Os irmãos Grimm foram seus fundadores. C. Foi fundada por bárbaros invasores. Ou D. Júlio César foi seu fundador. Daqui a pouco voltamos com a correção.
Ok, vamos corrigir. A alternativa correta, a letra A, né? 2 irmãos gêmeos fundaram a cidade, chamados Rômulo e Remo. Nesta imagem, você tem aí uma representação muito comum, feita em desenhos e estátuas, né, de todo tipo, dos dois meninos, as duas crianças, os menininhos, sendo amamentados pela loba. Essa é chamada loba capitolina. O professor lembra só o seguinte, Capitolina, nós vamos retomar uma ideia geográfica importante. Roma é chamada cidade das 7 colinas. O Capitólio era uma dessas colinas. Vaticano, onde hoje tem um país dentro da cidade de Roma, né, também é o nome de uma dessas colinas. Esses nomes não se perderam na história, são um elemento de permanência daquela cultura antiga, desse elemento geográfico e mitológico que permanece até nossos dias. Vamos adiante, então, fazer uma atividade relembrando o paralelo entre esses dois componentes mitológicos da origem de um povo. O componente aqui em Rômulo e Remo, 2 irmãos, um acaba matando o outro, e um outro componente de um outro povo que já estudamos, um povo anterior, que é o povo hebreu. Okay? Então, nós estamos agora comparando 2 civilizações diferentes, sempre analisando em história permanências e transformações. Vamos lá, então. A atividade número 3 diz assim: um outro povo que já estudamos na aula de história, os hebreus, também tinham um relato sobre suas origens que envolvia a história de 2 irmãos. Esse relato encontra-se no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Você vai fazer no caderno o seguinte: como se chamavam esses irmãos hebreus e qual o fim trágico de sua história, segundo a Bíblia? Já voltamos com a correção.
questão, vamos corrigi-la? Esses irmãos hebreus e o fim trágico de sua história, segundo Gênesis, é a seguinte. Segundo a Bíblia, os irmãos Caim e Abel eram os filhos do primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva. De acordo com Gênesis, Caim matou seu irmão, motivado pela inveja. Então, nesses dois povos, tanto no povo hebreu quanto no povo romano, temos um elemento comum em suas origens míticas. Um fratricídio, quando um irmão tira a vida de um outro. Okay? Adiante, a versão histórica da fundação de Roma. Tem uma diferença entre aquilo que nós consideramos versão mitológica e versão histórica. Sim? A versão mitológica nasce no seio do próprio povo. São aquelas narrativas de tempos imemoriais que têm sempre um fundo moral, justificam uma dominação de classe ou de uma dominação de uma determinada etnia. As origens históricas são sempre posteriores. A história se faz a partir dos documentos, dos vestígios. Por isso que nós também incluímos na análise histórica a análise das versões mitológicas. Mas aqui, em relação ao histórico, nós já sabemos de um povoamento na região da Península Itálica pelos povos latinos desde o século X a.C. Os latinos eram povos de pastores. Veja, até o nome, ele conserva um elemento dessa característica econômica. São pastores de gado, são pastores de leite, né? A região do Lácio, onde habitavam, Lácio, Latium em latim, lembra para nós o leite, a palavra leite, ela vem daí. Os latinos do Lácio, do Latium, esses pastores que originalmente habitavam a região e a partir de um momento se unem, o professor comentava das 7 colinas, né? Elas formam quase que uma muralha nenhuma margem do Tibre que protegia então esses povos latinos de outros e para dominá-los, em especial para se proteger e conquistar os povos sabinos que também habitavam a região, eles fundam a cidade de Roma. Já era um centro, então, de dominação do povo latino sobre outras etnias, sobre os outros povos da região. Um terceiro elemento cultural importante, um outro elemento étnico importante, são os povos etruscos. Veja o seguinte, os etruscos se estabeleceram na região por volta de 600 a.C. Ao contrário dos latinos, eram comerciantes, povos que viajavam, povos seminômades, né? Se estabelecem ali, ali crescem, ganham poder e dominam Roma econômica e politicamente. Os etruscos vão ter uma grande marca na cultura romana, na arquitetura, na engenharia, também na política e, em particular, nas artes. O professor de educação artística, o professor de artes pode tratar isso muito bem com você, sobre as influências etruscas na arte romana primitiva. Aqui nos interessa o seguinte, são os etruscos que vão liderar politicamente, são chamados os reis etruscos até esse primeiro período da monarquia romana, que vai desde a fundação, com essa data mítica, em 753 a.C., até o ano 509 a.C. Essa fase da monarquia, que o professor Roberto vai tratar muito bem com vocês nas próximas aulas, inicia-se assim, com essa conquista dos etruscos, que, como eu dizia, trouxeram benefícios, marcaram a cultura. Roma prosperou e foi modernizada. Pântanos foram drenados, construíram-se redes de esgotos, as primeiras muralhas, pontes, uma ponte importantíssima sobre o rio Tibre, ali às margens do qual estava a cidade de Roma, e a construção que usava arcos. Os arcos permitem sustentar bastante peso, são o começo da arquitetura romana. Por muitas vezes vamos tratar, quando falarmos da cultura romana, a existência dos arcos e da novidade que permitiu outras grandes obras. Uma novidade trazida pelos etruscos. Muito bem, aqui estão as 7 colinas representadas esquematicamente neste mapa. Então você tem aqui o rio Tibre, então, perceba aqui essa cobrinha azulzinha, representação do rio Tibre, aqui o campo chamado Campo de Marte, né? Do deus Marte, o campo da guerra, e as 7 colinas. Veja que são simplesmente 7 regiões, né? Não são exatamente 7 e nem são só 7. Elas são uma maneira de se representar as origens sagradas usando o número 7. Lisboa também era chamada a cidade das 7 colinas. Muito bem. Na atividade número 4, você tem o seguinte. Tal como a história dos gregos, também a dos romanos começou pelo desenvolvimento de instituições políticas assentadas na cidade
e elaboradas em benefício de uma comunidade de homens livres, os cidadãos, proprietários de terras e que reivindicavam a descendência direta dos fundadores de sua pátria. Explique como aconteceu a fundação da cidade de Roma, segundo a versão histórica. Já voltamos com a correção.
Muito bem, queridos, vamos corrigir a atividade número 4. A resposta correta é esta. Os latinos que habitavam as margens do rio Tibre uniram-se e fundaram a cidade de Roma como um modo de defenderem-se contra a ameaça dos vizinhos sabinos e dominar esses sabinos. Sim? Muito bem. No próximo quiz, retomamos esses assuntos. Veja, a cidade de Roma encontra-se situada às margens do rio Tibre, rodeada por formações geográficas que lhe valeram o apelido, a perífrase, também chamada de antonomásia, em língua portuguesa. Bom, esse apelido de, letra A, cidade dos sete mares, B, cidade das sete colinas, ou C, cidade maravilhosa. Daqui a pouco corrigimos.
Vamos fazer a correção. O nosso quiz tem a resposta correta na letra B. Roma é a cidade das 7 colinas. Muito bem, nessa aula nós estudamos aí a Península Itálica, as formações míticas de Roma, Rômulo e Remo, né? E vimos alguns aspectos do início da formação da cidade, em especial a conquista dos latinos sobre os sabinos e a presença marcante dos etruscos. Na próxima aula, nós vamos continuar com o tema Introdução a Roma, mas vamos entrar já no período da monarquia, analisando as primeiras organizações políticas e a formação da sociedade. Por enquanto, não se esqueça, organize a vida, tenha um lugar para cada coisa, ponha cada coisa no seu lugar e lembre-se da lição de Ícaro, com moderação, nem muito ao céu, nem muito ao mar. Até a próxima.